Boa noite, colegas e professora. Hoje à noite venho falar a vocês sobre os sambaquis. Eles são, tanto no aspecto físico quanto na essência, uma montanha de história. Há séculos que a tribo Tupi-Guarani vem se referindo às construções dos sambaquis como tambaqui, que, traduzindo do Tupi-Guarani para o português, significa literalmente monte de conchas. Claro que se referir aos sambaquis como simplesmente monte de conchas não faz jus à grandeza deles, mas isso é algo que a gente vai discutir ao longo dessa apresentação. A origem dos sambaquis também é pré-histórica, ao passo que alguns datam os sambaquis até 7 ou 8 mil anos atrás, alguns vão além e datam até 12 mil anos atrás. E no sentido estético, eles seguem a mesma linha, sendo que alguns possuem formato cônico e outros formato semi-esférico. Ou seja, vistos de fora, a diferença deles entre um e entre outro é mínima. Mas não é justo se referir aos sambaquis apenas como amontoados de concha. Não, eles são muito mais que isso. Eles são constituídos por materiais orgânicos, como objetos marinhos, e daí vem, claro, conchas, mas elas não são os únicos aspectos marinhos presentes nos sambaquis. Constituem os sambaquis também ossos, tanto ossos humanos quanto ossos animais. Minérios, sendo mais presente ao longo de todos os sambaquis o quartzo, e restos de alimentos. Não é à toa que, a partir do estudo dos sambaquis, se determina o que esses povos pré-históricos comiam. E isso anda de mãos dadas com a flora e com a fauna que rodeava essas construções. Baseando o estudo e análise nos sambaquis, dá para discernir também os materiais, ou seja, as tecnologias que esses povos usavam, assim como, evidentemente, suas técnicas. O propósito dos sambaquis parece simples numa primeira olhada, mas ele é muito profundo e intenso. O uso mais recorrente dos sambaquis era aquele de santuário, ou seja, eram nos sambaquis onde se conduziam cultos, rituais e, principalmente, sepultamentos. É a partir destes restos sepultados que arqueólogos e paleontólogos conduzem boa parte de suas pesquisas envolvendo os sambaquis. Mas os sambaquis tinham também a finalidade de maloca, ou seja, moradia para esses povos pré-históricos. Boa parte dos sambaquis estão localizados em praias sul-americanas. Hoje, o que antigamente eram gloriosos sambaquis se encontram cobertos por camadas de plantas e terra, como é possível ver nessa imagem. Esses povos pré-históricos, porém, que habitavam os sambaquis e que os construíram, não eram os indígenas como a gente conhece hoje. Eles eram povos homo sapiens que imigraram da África. Eles já haviam desenvolvido boas técnicas de artesanato e escultura. Não é à toa que trabalhavam com pedra polida, material característico do Neolítico. Outra coisa interessante a ressaltar sobre esses povos é que eles estavam em processo de sedentarização. Afinal de contas, não é da noite para o dia que se constrói uma estrutura tão grandiosa quanto um sambaqui. Obrigado pela atenção e boa noite.